Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós achamos interessante quando conversamos determinados assuntos e que somos contestados por algumas criaturas, algumas pessoas de outras religiões, como se nós estivéssemos falando de algo inventado, criado pela nossa religião. E aqui nós vamos citar como exemplo apenas dois temas interessantes. Não vamos entrar em detalhe que o nosso tempo não permite. A questão da imortalidade da alma e da comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados. Muitos acham que a questão da morte é algo tão complexo de maneira que simplesmente morreu, o espírito vai aguardar o juízo final, ou muito pelo contrário, poderá, como dizem algumas religiões, sobreviver, mas sem condição de comunicação, aguardando um dia que não se sabe quando desse juízo. Mas a verdade está provada dentro daquele livro que é mais creditado, mais aceito por algumas religiões cristãs, que é exatamente a Bíblia, os Evangelhos. E nós vamos observar no exemplo do Mestre Jesus a questão da imortalidade da alma quando ele, após a desencarnação, a sua crucificação, no terceiro dia, surgiu para aqueles que ali se encontravam, os apóstolos e outros, provando exatamente de que a morte não existe no aspecto que muitos imaginam. O corpo perece, mas o espírito permanece, continua. E aí então, se o espírito continua, nós perguntamos: como será essa vida no plano espiritual? Será uma vida simplesmente de adoração, sem nenhum objetivo? Ou a vida no plano espiritual é uma vida comum como a vida aqui no plano físico, dadas as mudanças apenas das dimensões na questão de vibração, mas a vida é a vida em toda parte. E se existe de repente o espírito sobrevive, tem realmente essa possibilidade de comunicação, vamos mais uma vez recorrer à Bíblia, aos Evangelhos e encontrar passagens lá em Mateus, como também tem em Lucas, quando Jesus foi ao monte orar e lá se transfigurou. E acompanhando se encontrava Pedro, Tiago e João. E em determinado momento eles observaram a comunicação de Jesus com dois espíritos ali se apresentaram, Moisés e Elias. E isso foi tão claro, tão realmente notório, que Pedro propôs-se a ali colocar três tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Senhor, permita que façamos três tendas, ou três tabernáculos, como queira, uma para vós, outra para Elias e outra para Moisés. Então, a prova de que ali estava havendo uma comunicação, pois Elias e Moisés já haviam desencarnado. Isso aí realmente não é uma invenção do Espiritismo, é algo que se encontra na Bíblia, lá nos Evangelhos. Se quisermos mais, vamos encontrar muito mais, mas para finalizar, nós vamos citar aqui aquela passagem tão conhecida da Bíblia, quando o rei Saul foi procurar a pitonisa de Endor para se comunicar com a espiritualidade. Pediu orientação e esclarecimento ao espírito Samuel, que já havia desencarnado, e tinha sido exatamente Samuel que ele deu o aval para que ele se tornasse realmente rei. Veja bem, ali então houve um momento em que Samuel foi surgindo e, através da pitonisa de Endor, comunicou-se com Saul e falou a Saul do que ele esperava, da tragédia que lhe aguardava, pois ele estava realmente contrariando a Deus e simplesmente iria ser dizimado ele e o seu exército, como realmente veio a acontecer. Então, ante esses fatos, essa realidade, nós não podemos duvidar que a comunicação dos espíritos, né, que a imortalidade da alma e a comunicação dos espíritos são realmente realidades. E isso também considerando que são oportunidades de evolução, de progresso para a humanidade, pois através dessa comunicação, por exemplo, da imortalidade com a comunicação, os espíritos superiores têm a oportunidade de vir comunicar-se com aqueles que se encontram no corpo físico, transmitindo conhecimentos, orientações, esclarecimentos, contribuindo para o seu progresso, para a sua evolução.
Então não é simplesmente uma coisa, um fenômeno fortuito, algo que existe simplesmente sem objetivo. Tudo tem o seu objetivo. E tudo que Deus permite é para o crescimento espiritual de todos nós, é para a evolução, é para o progresso da humanidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos deixar para a reflexão esta mensagem de hoje, desejando muita paz para todos.